Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Geraldo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre química no Tô de Casa no Enem. Você pode acompanhar as resoluções das questões pelo caderno do aluno, disponibilizado no site da Seduc, lá na aba do Tô no Enem, Tô de Casa no Enem. Então vamos aí para as resoluções das questões 2017. Primeira questão. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando ratos como cobaia. Nessa primeira questão, nessa primeira parte do enunciado, o que a gente pode destacar como dados relevantes para a resolução? Primeiro, o DL50 é a dose letal mediana. Essa dose vai matar 50% desses cobaias, que no nosso caso são ratos. Vamos para a segunda parte do enunciado. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade, miligrama por quilo, indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Bem, nessa segunda parte do enunciado, me chamou a atenção essa unidade de medida, miligramas por quilo, miligramas de pesticida por quilo de cobaia, que no nosso caso são os ratos. Vamos indo além no enunciado. Terceira parte. Ele então trouxe aí para a gente uma tabela com os 3 pesticidas e suas respectivas DL, dose letal mediana. Nós temos aí o primeiro pesticida, o diazinon, com um DL de 70 mg por quilo de rato. Já o malation, ele tem uma DL de 1000 mg por quilo de rato. E por fim a atrazina, com 3.100 mg por quilo de rato. E ele afirma o seguinte, que 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 mg por grama de ração. Foram administradas para cada grupo de cobaia. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Novamente, essa terceira parte do enunciado, ele vai trazer alguns dados relevantes, como que cada rato possui 200 gramas de massa corpórea, que eles foram divididos em 3 grupos de 20 e que cada um desses grupos foi ofertado uma amostra de ração contaminada. Porém, todas as concentrações, não importa o tipo de contaminante, não importando o tipo de pesticida, foi de 3 mg de pesticida para cada grama de ração e que cada rato consumiu exatamente 100 gramas de ração. Ok, então vamos para a nossa pergunta. Qual grupo terá a mortalidade mínima de 10 ratos? Ou, no caso de mais de um grupo, quais grupos terão a mortalidade mínima de 10 ratos? Aí ele trouxe aqui as nossas alternativas e nós vamos agora simplificar tudo isso aí. Quais foram os dados retirados então aí? Que o DL50 mata 50% dos ratos, como os nossos grupos são de 20 ratos, se matou 50%, matou 10 ratos, ou seja, já atende a pergunta da questão. Segundo ponto, cada rato possui 200 gramas de massa, sendo que as amostras de ração contaminada foi na concentração de 3 mg de pesticida para cada grama de ração. E por fim, cada rato consumiu 100 gramas de ração. A pergunta que fica é, dentre esses 3 grupos formados, qual dele vai ter uma mortalidade mínima de 10 ratos? Então vamos organizar todo esse raciocínio na resolução. Vamos aí. Primeiro, separa-se os ratos em 3 grupos de 20. Ok. Lembrando que cada grupo pegou um tipo de ração contaminada. O primeiro grupo pegou a ração diazinon, que com DL de 70 mg por quilo de rato. O segundo grupo pegou a ração malation, com uma concentração de DL de 1000 mg por quilo de rato. E, por fim, o último grupo pegou a atrazina com 3.100 mg por quilo de rato, como sendo a sua dose letal mediana. Vale ressaltar que cada rato possui 200 gramas. Então, aqui, a gente já vai ter um pequeno problema nas unidades,
Porque o DL, a dose letal mediana, o DL50, ele é baseado em miligramas por quilo de rato. Só que o enunciado foi claro, nosso rato possui apenas 200 gramas. Então a primeira parte dessa resolução, depois de organizar todos os dados, é calcular a DL real, ou seja, aquela dose letal que vai trazer a óbito aquele rato de apenas 200 gramas. E isso vai ser feito para todos os 3 pesticidas. O primeiro aí, o diazinon, nós temos que sua dose letal é 70 miligramas para cada quilo de rato. Como você sabe que o nosso rato tem apenas 200 gramas, logo nós temos uma regra de 3 simples. Nós vamos multiplicar cruzado, D vezes 1000 é igual a 200 vezes 70. D vezes 1000 nós vamos ter 1000D, 200 vezes 70, 14.000. O 1000 está multiplicando o D no primeiro membro da equação matemática. Logo ele passa para o outro lado da equação matemática, dividindo. Então, o D fica 14.000 dividido por 1000, resultando em um D de 14 miligramas. Isso significa dizer que para o grupo de diazinon, daqueles ratos que for ofertado esse tipo de ração contaminada, ele pode consumir no máximo 14 miligramas, pois caso ele consuma acima de 14 miligramas, esse grupo vai apresentar uma mortalidade de no mínimo 10 ratos. Essa mesma conta foi feita para o malation. Lembrando que o malation tem uma dose letal de 1000 miligramas para cada quilo de rato. Sabendo que o nosso rato apresenta apenas 200 gramas, fazendo uma regra de 3 simples, nós vamos chegar num valor de dose letal para o malation de 200 miligramas. Já para a atrazina, a dose letal é de 3.100 miligramas para cada quilo de rato. Lembrando que o nosso rato tem apenas 200 gramas. Então, multiplicando cruzado, nós iremos chegar numa dose letal de 620 miligramas. Bem, estudantes, agora que nós temos todas as doses letais reais de cada um dos pesticidas, nós temos que saber quanto cada rato consumiu, pois teremos condições de comparar o consumo com a ingestão. Uma vez que o consumo for maior que a ingestão, a probabilidade de morrer no mínimo 50% desse grupo de cobaia. Então vamos aí. Cálculo de consumo. Lá no enunciado foi deixado bem claro que cada grama de ração possui 3 miligramas de pesticida. Porém, nossos ratos consumiram 100 gramas de ração. Resolvendo essa continha aí, essa regra de 3, nós vamos chegar a um consumo de 300 miligramas. Agora que nós temos em mãos os dados de consumo e os dados de doses letais reais, nós podemos traçar um comparativo. Olha aqui. Para o diazinon, nós temos que os ratos consumiram 300 miligramas, e a dose letal é 14 miligramas. Consequentemente, nesse grupo, morre no mínimo 10 ratos. Para o malation, o consumo foi 300 gramas e a dose letal é apenas 200 miligramas. Então, com certeza, também vai morrer no mínimo 10 ratos. Já para a atrazina, o consumo foi de 300 miligramas e a dose letal é 620 miligramas. Ou seja, o consumo foi menor que a dose letal. Então, nesse grupo, não morre 10 ratos. Consequentemente, a alternativa que atende esses critérios é a alternativa letra D. Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation. Bem, essa primeira questão é uma questão tranquila. Porém, o que acontece? Nós vimos o passo a passo. Mas, professor, eu posso ganhar tempo? Tem alguma outra abordagem que eu possa fazer que vai reduzir as contas? Com certeza. Então vamos aqui para uma abordagem mais direta. Nós sabemos que cada rato possui 200 gramas e que a unidade de medida da DL50 é em quilos, ou seja, a relação de 200 gramas para 1 quilo, que são 1.000 gramas, é de 1 para 5. Sabendo disso, eu posso afirmar que a minha dose letal real é dose letal dividido por 5. Ou seja, quando eu pego aí essa tabela que traz os pesticidas, eu posso dividir todas as doses letais por 5, que eu vou ter a dose letal real para cada um dos pesticidas. Ou seja, a gente vai economizar todas aquelas regras de 3. Aí, chegando nesse resultado, você pode fazer o comparativo com o consumo e chegar na mesma conclusão.
Professor, eu devo seguir qual caminho? Você vai fazer uma autoanálise e vai identificar aquele caminho que te passa maior segurança. Essa questão, por exemplo, nós podemos responder ela no mínimo com 4 abordagens diferentes, mas a minha dica é, faça pelaquela abordagem que te passa segurança, correto? Mas então vamos para a nossa próxima questão de hoje. Então a questão 104 do Enem 2017. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto para cada grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Bem, nessa primeira parte do enunciado, o que nós podemos notar de relevante em relação aos dados? Que a datação através do carbono 14 se dá pela medição de emissões de partícula beta e que para um ser em vida, essa emissão, ela vai ser no máximo 15 betas por minuto para cada grama de massa corpórea e que logo após a morte, essa emissão se reduz pela metade. Nesse caso, é o que nós chamamos de tempo de meia-vida, que, no caso em tela, vai ser de 5.730 anos, ou seja, a cada 5.730 anos, a emissão de beta vai se reduzir pela metade, logo após a morte. Bem, vamos para a segunda parte do enunciado. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é... Então, o que chamou a atenção nossa nessa segunda parte da questão? A massa do fóssil é 30 gramas e ele está emitindo 6.750 betas por hora. Ok, então vamos ver quais são os dados que nós conseguimos retirar dessa questão. Primeiro, a datação depende da medida de beta. Ok, a emissão para um ser vivo é de 15 betas por minuto para cada grama. O tempo de meia-vida é de 5.730 anos, ou seja, aquele tempo que vai reduzir 50% as emissões logo após a morte. A massa do fóssil encontrado é 30 gramas e a emissão do fóssil é de 6.750 betas por hora. Ok, a pergunta então é, qual a idade do fóssil encontrado? Vamos então para a resolução. Nós temos um fóssil encontrado, ele possui 30 gramas e está emitindo 6.750 betas por hora. Então, só que o nosso padrão de comparação é para um ser em vida que emite 15 betas por minuto para cada grama. Percebam então que há uma diferença na unidade de medida. O nosso padrão está em minuto e o nosso dado do fóssil encontrado está em hora. Nós temos que padronizar essa unidade de medida. Logo, nós temos que 15 betas são emitidas a cada minuto, então qual que é a emissão por hora? Ou seja, 60 minutos. Uma regrinha de 3 simples, x vezes 1x, 60 vezes 15, 900. Então, essa é a emissão beta por hora para esse ser. Só que nós temos outra problemática aqui. Esse beta é para cada grama e o nosso ser, o nosso fóssil encontrado, possui 30 gramas. Então, qual será a emissão para 30 gramas? Se eu tenho 900 beta para cada grama, para um fóssil de 30 gramas, eu vou ter exatamente 27.000 emissões beta. Ok, só que nós percebemos que esse beta está emitindo apenas 6.750. Contudo, nós temos que sair de 27.000 emissões beta até 6.750 beta. Isso acontece que logo após a morte, o corpo não consegue mais absorver carbono 14. Então, suas emissões vão reduzindo. Então, nós temos o corpo aí em vida com 27.000 betas. Passa-se um tempo de meia-vida, ou seja, passa 5.730 anos, essa emissão se reduz pela metade e nós chegamos no valor de 13.500 emissões beta. Só que não é a quantidade de emissões beta que o nosso fóssil tem. Então passa-se mais 5.730 anos e nós chegamos numa quantidade de emissão de 6.750 emissões beta, que é exatamente a quantidade de emissão beta para o fóssil encontrado. Percebam que nós usamos
para sair de 27 mil emissões beta até chegarmos em 6.750, 2 períodos de meia-vida, 2 tempos de meia-vida. Logo, nós temos que o período total de emissão para essa redução de emissão foi de 11.460 anos. E essa é exatamente a idade do fóssil, ou seja, a alternativa C, aliás, 11.460 anos. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui com essas 2 questões resolvidas. Estudantes, percebam que a resolução de exercícios de química ela pode se dar em inúmeras abordagens. Nós temos questões que nós podemos abordar 4 maneiras diferentes de resolver a mesma questão. O importante é você saber retirar os dados da questão. Outra coisa importante na resolução de exercícios de química, além da base teórica, é claro, é saber um pouco de conhecimento matemático, principalmente matemática básica, correto? Então, até a próxima aula. Valeu!